dia, galera, tudo bem? Aqui é o professor Zé Elton, nós vamos mais um Fractal Revisa falar a respeito de vocês hoje com a ligação covalente. Na última aula nós falamos a respeito da ligação iônica, na qual você tem um elemento que é positivo com o outro que vai ser negativo. A ligação covalente é aquela ligação que vai ocorrer o compartilhamento de elétrons. Como compartilhamento de elétrons? Bem, na realidade, os elementos vão ter que ganhar elétrons para que eles possam ficar estáveis. No caso, por exemplo, nós vamos ter hidrogênio com hidrogênio, nós vamos ter hidrogênio com ametal e nós teremos ametal com ametal. A ligação iônica, ela obedece à teoria do octeto. Já a ligação covalente, ela pode obedecer à teoria do octeto para os ametais, mas como ela obedece também à teoria do dueto para o caso dos hidrogênios. Quando a gente fala em ligação covalente, nós podemos ter a chamada ligação covalente, que nós denominamos de simples, que é representada por um traço. Nós temos a ligação covalente dupla, que será representado por dois traços. Nós temos a ligação covalente tripla, que será representada por três traços. E ainda nós temos a chamada ligação covalente dativa, que é o último recurso que a gente tem para tentar estabilizar um elemento. Bem, na ligação covalente simples, dupla ou tripla, cada elemento irá compartilhar um único elétron para que possa formar o par eletrônico, tanto na simples, quanto na dupla, quanto na tripla. Já a ligação covalente dativa não, apenas um elemento, o que já se encontra estável, é que tem que compartilhar o par de elétrons para que o outro possa se estabilizar. Daremos alguns exemplos para vocês aqui agora a respeito dessas ligações. Bem, a chamada ligação covalente, que ocorre quando a gente tem hidrogênio com hidrogênio, eu já vou ter o H2, por exemplo. Se eu tiver o hidrogênio com a metal, eu vou colocar o HCl. E se eu tiver a metal com a metal, eu vou colocar o Cl2. Nesse caso, essa fórmula é a chamada fórmula molecular, que normalmente a gente já vai ser encontrado essa fórmula. Dessa fórmula molecular, nós vamos encontrar a chamada fórmula eletrônica. A chamada fórmula eletrônica é a representação de como vai ocorrer essa reação. Então, se eu tenho dois hidrogênios, aqui eu tenho os dois hidrogênios sendo representados. Se eu tenho o HCl, eu tenho o H e o Cl sendo representado. E se eu tenho o Cl2, Cl e o Cl. Lembrando que o hidrogênio se encontra com um elétron na última camada. O hidrogênio tem um e o cloro, nós já temos ele com 7 elétrons na última camada, família 7A. Cloro, família 7A, então aqui os 7 elétrons, na representação que nós temos aqui eletrônica, ou esquema de Lewis. O hidrogênio, para ficar estável, tem que ficar com 2. Então agora, como os dois hidrogênios têm que ganhar, eles vão compartilhar para que eles possam se estabilizar. Nesse caso está feito 1 em 1, 2, 1 em 1, 2. O hidrogênio se encontra estável. No caso aqui, obedecendo a teoria do dueto para o hidrogênio, mas obedecendo a teoria do octeto para o cloro. Então, nesse caso, eu venho aqui e faço isso. 1 em 1, 2 para o hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o cloro. Bem, o cloro, como tem 7, se eu fizer isso, ele fica com quantos? 8 elétrons na última camada. A representação dessa ligação nós chamamos de fórmula estrutural. E essa fórmula estrutural é a representação de como ocorre essa formação. No caso do hidrogênio, vai ser H tracinho H. No caso do HCl, H tracinho Cl, e no caso do cloro, cloro, tracinho cloro. Isso é o que nós chamamos de ligação covalente simples. Por quê? Porque compartilhou um único par eletrônico. Caso eu tenha o O2, por exemplo, e caso eu tenha o N2, o que vai ocorrer? Neste caso, o oxigênio, eu tenho 2 oxigênios e eu tenho 2 nitrogênios. O nitrogênio continua sendo da família 5A, está lá a família 5A, então aqui a gente tem 5 elétrons. Já o oxigênio, ele é da família 6A, com 6 elétrons cada um. Neste caso, se eu fizesse uma ligação covalente apenas, eu não conseguiria estabilizar o oxigênio. Por quê? Ele tinha 6, mais 1 ficou com 7. Então eu vou lançar a mão da ligação
covalente dupla, da qual você compartilhou 2 pares eletrônicos. Então, nesse caso, fica O dupla O, ligação covalente dupla. Já no caso do nitrogênio, ele tem 5, 6, 7, 8, e aí fica N tripla N. Aí a gente já tem a chamada ligação covalente tripla I. Bem, nesse caso você teve a demonstração da simples, a demonstração da dupla e a demonstração da tripla. Caso ocorra a ligação covalente dativa, nós temos exatamente um exemplo que é o monóxido de carbono, que seria o CO. Quando eu pego o CO, significa que eu tenho um carbono e eu tenho o quê? Um oxigênio. O carbono está na família 4A, 4 elétrons na última camada. O oxigênio está na família 6A, 6 elétrons na última camada. Para que ele possa ficar estável, eu faço o quê? Se eu fizer isso, eu não consegui estabilizar o carbono e também não consegui estabilizar o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas se eu fizer isso daqui, o oxigênio agora se encontra com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas o carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai lançar a mão do último recurso que você tem. Bem, a ligação covalente simples, a ligação covalente dupla e a ligação covalente tripla, cada elemento compartilha um elétron para formar o par, mas cada um compartilha um elétron. Na dativa não, apenas o elemento que já se encontra estável, ele vai compartilhar o par para que o outro possa se estabilizar. Ele não está doando, ele está compartilhando. Esses 2 elétrons servem tanto para o oxigênio, mas agora também serve para o carbono. Com isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conseguiu estabilizar, ficou C dupla e você tem uma dativa aqui, ó. Então você tem a fórmula molecular, você tem a fórmula eletrônica e você tem a fórmula estrutural. Bem, os casos mais complexos, caso vocês encontrem aí, por exemplo, poderia ser do HNO3. Quando você pega o HNO3, a gente tem que lembrar do seguinte: toda vez que você tiver átomos assim, coloca na sua cabeça que o hidrogênio tem eletroafinidade pelo oxigênio, ou seja, ele sempre tem que estar perto de um oxigênio. Consequentemente, o elemento que é diferente, que é o nitrogênio, passaria a ser considerado o elemento central. E os oxigênios, que faltam ainda 2, os elementos periféricos. Todos que são iguais, no caso o oxigênio, tem que estar ligado no elemento que é diferente, que é o nitrogênio. Com isso, o hidrogênio tem 1, o oxigênio tem 6. O nitrogênio tem 5, o oxigênio tem 6. Então tá aqui, ó, 6. Então aqui 6. E aí a gente tem o seguinte: se eu fizer isso, 1 e 1, 2, estabilizou o hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não estabilizou o oxigênio. Eu vou lá e faço isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio agora se encontra estável, mas e o nitrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer isso, 6, 7, 8. Consegui estabilizar o nitrogênio? Consegui estabilizar o nitrogênio. E de quebra, o oxigênio de cima também se estabilizou. Mas o oxigênio de baixo? Aí que está o problema. O nitrogênio já tem 8. Para que ele possa ajudar o oxigênio a estabilizar, ele tem uma dativa. Então, necessariamente, ele pode compartilhar esses 2 elétrons para o oxigênio. E aí fica H-O, N, dupla O, dativa O. Nesse caso, você tem a chamada ligação covalente. Bem, diferente da ligação iônica, a ligação iônica é aquela que um vai doar para o outro obrigatoriamente receber. Já a ligação covalente não, nós vamos compartilhar através da simples, da dupla e da tripla. E caso não consiga, lança a mão da ligação covalente dativa. Porém, para que nós possamos fazer isso correto, e isso daqui é uma das matérias que mais hoje eles cobram muito na UEG, eles cobram muito no Enem, é a tal da geometria molecular. E essa geometria molecular, ela tem um passo. O passo e o segredo maior da geometria molecular, que é a forma como a gente vai colocar a fórmula estrutural, significa o seguinte: nós vamos trabalhar especificamente com molécula formada por 2 átomos
molécula formada por 2 átomos. Nós vamos ter molécula formada por 3 átomos. Nós teremos molécula formada por 4 átomos. E para fechar, molécula formada por 5 átomos. Então, por incrível que pareça, o segredo está na quantidade de átomos. Um macete. Molécula formada por 2 átomos, obrigatoriamente será linear. Molécula formada por 5 átomos, obrigatoriamente será tetraédrica. Bem, molécula formada por 3 átomos, ou ela será linear, ou ela será angular. Porém, molécula formada por 4 átomos, ou ela será triangular, que podemos chamar também de trigonal plana, ou ela será piramidal. Bem, vamos trabalhar então especificamente cada uma delas e aí a gente trabalha com, inicialmente, a molécula formada por 2 átomos. Bem, de acordo com a molécula formada por 2 átomos, nós teremos o seguinte. Se eu coloco o próprio H2, independe se são átomos iguais, independe se são átomos diferentes, independe se é simples, independe se é dupla, se é dativa, não tem nada a ver. A quantidade de átomos é que manda, e ali eu tenho 2. Se eu tenho 2 e nós fizemos agorinha, fica H, cada um com elétron, você vem, faz a ligação covalente simples, fica H tracinho H, e quando você tem molécula formada por 2 átomos, ela só pode ser o quê? Linear. Essa é a molécula formada por 2 átomos, linear. Bem, molécula formada por 3 átomos, e são os que mais aparecem, podem ter certeza que será o H2O e o que nós chamamos de CO2. São as duas que mais aparecem, no caso a molécula de água e no caso a molécula de gás carbônico ou dióxido de carbono. 2 hidrogênios e oxigênio, 2 hidrogênios e 1 carbono. Bem, nesse caso, eu vou colocar o elemento central, o oxigênio, que é o que está sozinho, o elemento central, o carbono, que é o que está sozinho. Bem, o hidrogênio é da família 1A, o oxigênio, ele é da família 6A. O oxigênio, família 6A, e o carbono, família 4A. Para que possa se estabilizar, o hidrogênio faz isso e o hidrogênio faz isso. E contrapartida, o oxigênio agora tem 6, 7, 8. O carbono tem 4. Se eu fizer isso, o carbono vai para 6, mas o oxigênio de cá estabilizou. E aí o carbono ficou com 6, faço isso, 7, 8. Aí eu posso trabalhar a geometria. Molécula formada por 2 átomos, sempre linear. Molécula formada por 3 átomos, ou linear ou angular. Mas qual que vai ser a diferença? O elemento central. O elemento central é que faz a diferença. Toda vez que o elemento central, numa molécula formada por 3 átomos, toda vez que esse elemento central não possui elétrons disponíveis, ela obrigatoriamente tem que ser linear. Então, no caso do CO2, ele é linear. No caso da água, o elemento central possui elétrons disponíveis. Toda vez que a molécula formada por 3 átomos e o elemento central possui elétrons disponíveis, aí ela tem que ser angular. Então, nesse caso agora, está linear e está angular aí. Bem, molécula formada por 3 átomos. Molécula formada por 4 átomos, nós vamos colocar como exemplo o NH3 e o SO3. Bem, nesse caso, essa molécula é formada por 4 átomos. E agora eu falei para vocês que 4 átomos ou vai ser triangular ou trigonal plana ou piramidal. O elemento central seria o N. O H seria os elementos periféricos. O S é o central, o oxigênio, os periféricos. De novo, o oxigênio família 6A, 6 elétrons. O S também da família 6A, 6 elétrons. O hidrogênio com 1 e o nitrogênio com 5.
Para estabilizar, o hidrogênio, 1 e 1, 2, 1 e 1, 2, 1 e 1, 2. Fechou o hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou o nitrogênio. 6, 7, 8. Aqui começa o erro de muitos de vocês querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Estabiliza um lado primeiro. Consegui estabilizar o O e de quebra eu também consegui estabilizar o S. Mas eu tenho que estabilizar os outros Os. O que é que eu posso fazer? Ligação covalente dativa. Aí eu consegui estabilizar os outros também. Ah, mas como é que eu vou saber a diferença? Porque aqui são moléculas formadas por 4 átomos. E molécula formada por 4 átomos, quando o elemento central não possui elétrons disponíveis, ela tem que ser triangular, ou seja, o S que não tem elétron sobrando, obrigatoriamente tem que ser triangular, ou seja, um formato de um triângulo. Em contrapartida, quando o elemento central possui elétrons disponíveis, que é o caso da amônia, que é o NH3, aí aqui eu já passo a ter uma outra fórmula, que nós denominamos de fórmula o quê? Piramidal. Então, a diferença, mas como que eu vou saber a diferença da linear da angular da anterior para essa? A quantidade de átomos que tem numa molécula. Então, nesse caso aqui, você tem a molécula com 4 átomos. E para a gente finalizar, nós temos também a chamada molécula formada por 5 átomos. E uma das que mais aparece, que é o famoso gás metano, CH4. O CH4 significa que eu tenho um carbono e automaticamente 3 hidrogênios. Ou 4 hidrogênios, desculpa. Os 4 hidrogênios vão ficar do lado e o carbono no centro. O carbono, para ficar estável, precisa ganhar 4. E o hidrogênio, para ficar estável, precisa ganhar 1. Então, você vai lá e faz isso. Consequentemente, 1, 2 para cada hidrogênio e o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estabilizou. Toda vez que eu tiver molécula formada por 5 átomos, ela será sempre tetraédrica. O que é o tetraédrico? É uma mistura da trigonal plana com a piramidal. Se você quiser fazer primeiro a piramidal, como que você iria fazer? C, H, H, H. Essa seria a piramidal. Mas ainda tem um hidrogênio, e aí você iria fazer a trigonal plana ao mesmo tempo. E quando você faz isso, você tem a molécula que tem a fórmula tetraédrica. Então, galera, o segredo está exatamente aí. Molécula formada por 2 átomos linear, molécula formada por 3 átomos linear ou angular, molécula formada por 4 átomos trigonal plana ou piramidal e molécula formada por 5 átomos tetraédricos. Valeu e tudo de bom para vocês, e o que precisar, nós estamos aí.